A nossa mensagem de hoje, ela tem como título Os 10 Mandamentos. Nós vamos trabalhar nesse domingo os primeiros 4 mandamentos que o Senhor nos trouxe. Lembra que nós lemos em 1 João capítulo 5, versículo 3, que o amor de Deus consiste nesses mandamentos. Eu posso olhar para os mandamentos como um monte de não faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo lá. Mas se eu olhar agora o que Deus faz antes de entregar os 10 mandamentos, nós começamos a entender Deus de outra forma. Se eu vou só para o capítulo 20 e vejo ali Deus falando sobre os 10 mandamentos, eu posso ter uma interpretação. Agora, se eu olhar o capítulo 19, eu já começo a olhar a Deus de outra forma em relação aos 10 mandamentos. Coloque uma coisa no seu coração. Os mandamentos, eles são uma carta de amor da parte do pai para um filho. Imagine então um pai deixando uma carta para o seu filho. O seu filho cresceu, o seu filho irá ganhar o mundo, irá para o trabalho, sairá de casa, irá fazer um monte de coisas. Mas antes do seu filho sair, esse pai chama o seu filho e diz: filho, aqui está uma carta de pai para filho. Eu queria que você a lesse e a cumprisse. Se você a cumprir, meu filho, você será um homem vitorioso, uma mulher vitoriosa. Você terá alegria, paz, prosperidade. Você será uma pessoa muito abençoada. Então, se eu olhar os mandamentos com este prisma, eu vou entender o cuidado de Deus para a minha vida. Você está entendendo, igreja? Você quer que Deus te ama? Você quer que Deus quer o melhor para você? Capítulo 19, versículo 1. Ao 3º mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia vieram ao deserto do Sinai. Então, são 3 meses que ele saiu da terra do Egito. Olha a preocupação dele. Já ele quer fazer algo com eles. Tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai e acamparam-se no deserto. Israel, pois, ali acampou-se defronte do monte. E subiu Moisés a Deus. Interessante, quando hoje eu estava lendo novamente esta passagem, e aí o Espírito de Deus colocou assim, né? E subiu Moisés a Deus. Daí eu me lembrei que como Deus fala nos montes. Moisés subiu ao monte Sinai, ou chamado de Monte Horebe. Elias subiu ao Monte Horebe para Deus falar com ele, no Monte Carmelo. Nós vemos Jesus subindo ao Monte das Oliveiras para orar. O Sermão das Montanhas. Interessante que homens de Deus, quando eles queriam que Deus falasse com eles, eles subiam ao monte. Eles não desciam para baixo da terra, não entravam em cavernas, não iam para debaixo da terra, subiam os montes. Até porque o nome de Deus, um dos nomes de Deus é Elion, Deus Altíssimo. Não significa que Deus não vai falar lá embaixo. Mas parece que esses homens, parece que Deus gostava que as pessoas subiam ao monte para receber algo do Senhor. Então subiu Moisés a Deus. E o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciará aos filhos de Israel. Olha o que você falará para eles. Vós tendes vistos o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Os 10 mandamentos era como fosse uma carta de alforria. É como se fosse assim, dizer: olha, é minha carta de amor para vocês seguirem a vida de vocês. Se vocês seguirem isso, vocês podem tocar a vida de vocês. Mas Deus,
Ele diz assim: Moisés, tu vai falar para esse povo que quando tirei eles de vocês do Egito, eu vos levei sobre asas de águia e os trouxe a mim. Se alguém já viu como é que a águia, ela cuida dos seus filhotes, ou como é que ela faz o filhote voar? Talvez você já viu no Discovery Channel, Geographic, alguns programas de televisão que falam sobre animais. Os filhotes da águia, os pintões, estão ali no ninho. E eles são muito preguiçosos. Por aqueles filhotes, eles ficariam no ninho. E a águia sempre faz seus ninhos em lugares elevados. Para que os filhotes saiam do ninho, o que a mãe águia faz? Ela pega ele pelos bicos e joga pelo penhasco. Aí o filhote começa a voar, tentar voar. Quando ele está caindo, ela dá um voo e pega o filhote e coloca ele sobre as asas. E começa a plainar com o filhote. Depois, solta de novo. Aí o filhote tenta voar. Ele está caindo, ele vai lá, a águia vai lá e pega novamente. Até ter o seu voo próprio, até poder voar. É isso que Deus quer. Que cada um de nós venhamos a voar com as nossas próprias asas. Deus te quer voando, alto, vitorioso, nas alturas. Deus não quer você como uma galinha. A galinha tem asa. Ou como outros, o pato. O pato tem asa, não voa direito, tem pata e não anda direito. Nada ele faz direito. Agora, Deus lembra Israel que eu fiz com vocês, eu tirei vocês lá do Egito, e eu os trouxe a mim como asas de águia. Eu estou ensinando vocês a voarem. Vocês eram escravos. A mente de vocês, irmãos, preste atenção. A mente dos judeus, daquele povo que saiu do Egito, era uma mente de escravo. Eles pensavam como escravos. E Deus tinha que mudar a mentalidade deles. E mudar a mentalidade deles, Deus tinha que escrever algo para eles. Uma carta de amor. Uma carta de liberdade. Mas uma liberdade em que eu não sou tão livre assim. Eu tenho responsabilidades nessa liberdade. Agora, pois, versículo 5, 19, Êxodo 19, versículo 5. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha. Eu estou dizendo para vocês o seguinte: vocês eram escravos no Egito. Agora, eu quero fazer uma aliança com vocês. Eu quero demonstrar o meu amor com vocês. Vocês serão minha propriedade particular. Vocês serão meus. Meus. Vocês não terão outros deuses. Eu serei o Deus de vocês. Mas tem uma condicionante ali. Se diligentemente. Prestem esse se. Eu quero. Parece que nessa aliança com Deus, Deus faz a parte dele e nos ajuda ainda a fazer a nossa, não é assim? Deus cumpre a parte dele e nos ajuda a cumprir a nossa parte. Deus nos ajuda a cumprir a nossa parte. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Moisés vai falar isso para eles. Primeiro, antes de dar os mandamentos, você vai dizer para eles que eu os trouxe a mim
como asas de águia sobre as minhas asas. Antes de entregar os mandamentos, você vai dizer para eles que eu quero fazer uma aliança com eles. Que eles serão o meu povo, minha propriedade. Que eles serão um povo santo. O que é um povo santo? A palavra santo, no hebraico, é kadosh. Ou no grego, ágios, significa separado. Significa que existem vários povos na terra e Deus separou um povo para ele. Um povo santo. Um povo que me serve. Um povo sacerdotal. Deus é bem claro, sereis um reino sacerdotal e povo santo. Aí você está pensando assim, peraí pastor, como? Não estou entendendo. Israel é o reino sacerdotal? Israel é o povo santo? Mas vocês viram a condição de Deus, sei diligentemente. Israel, Deus tem promessas para Israel e hoje nós temos a igreja. Confirmando o que Deus tinha para a humanidade, hoje é para a igreja. A igreja hoje é o reino sacerdotal. Mas Deus cumprirá essa promessa com Israel, escatologicamente, mais tarde, quando a igreja for arrebatada. A igreja tem que ser arrebatada, e aí Israel vai ser esse povo sacerdotal e irá evangelizar o mundo. Mas isso é para depois. Então Deus vai cumprir esta palavra. Mas só estou mostrando para vocês, quando Deus chamou Israel, qual era o plano de Deus para Israel. Agora nós vamos para o capítulo 20. Versículo 1. Moisés chama o povo, fala o que Deus falou para ele. O povo então vê Moisés subir ao monte, e do monte começa a sair trovões e raios, o monte treme. E o povo então fica ao pé do monte, olhando Moisés subir ao monte, para receber os mandamentos. E Moisés então some nas nuvens, e o povo de baixo fica vendo raios, trovões, e o monte Sinai tremendo. Lá então vai Moisés, receber de Deus a carta de amor para a humanidade. Você sabia que os 10 mandamentos é a única coisa que Deus escreveu para os homens? O resto da Sagrada Escritura, Deus soprou, Deus inspirou homens a escrever. Mas os 10 mandamentos Deus escreveu com seus dedos na pedra. Ele mesmo foi lá na montanha, na pedra, e escreveu mandamento por mandamento com seus dedos, com as suas mãos. Na pedra. Não foi num papel, não foi num papiro, não foi numa pele de... Naquele tempo não tinha papel, né? Mas não foi em pergaminhos, que era feito de peles de cabra ou de camelos, mas foi em pedra. Por que em pedra? Para mostrar a eternidade, a durabilidade. Deus escreveu. Então vamos aos 10 mandamentos. Os 4 primeiros mandamentos é a relação Deus, ou melhor, a relação do homem com Deus. Os 4 primeiros mandamentos, porque os mandamentos estão falando de relacionamento. Certa vez eu ouvi alguém falar sobre relacionamento. Ele diz assim, das pessoas não espere nada, de você espere pouco e de Deus espere tudo. Não sei até que ponto que ele está certo, mas é um pensamento que nos faz pensar. Das pessoas nas relações não espere nada. De você espere um pouco, mas de Deus espere tudo. Quando observando os 10 mandamentos, eu fico vendo Deus olhando para o homem no local do trabalho.
Aí os mandamentos no local de trabalho. Olha, ali tu não furtarás no teu local de trabalho. Tu não vai desviar nada ali. Não vai passar a mão. Não vai roubar o tempo de ninguém. Ali você não vai cobiçar nada no teu local de trabalho. Não vai cobiçar a posição do teu chefe. Não vai cobiçar nada de ninguém. Ali, para se lembrar que você tem o seu trabalho, mas você tem que descansar. Você tem que ter o teu dia de descanso. Então eu fico imaginando Deus olhando para homens na rua, ou na casa. Olha, em casa, honre teu pai e tua mãe. Quando você vai no tribunal, ou em relação aos amigos, não vai dizer falso testemunho. Quando você estiver no trânsito, ou estiver brigando com alguém, cuidado, hein? Cuidado para não matar ninguém. Não vais matar, não matarás. Quando ele vê um homem entrando no templo, o mandamento diz, não te curvarás a nenhuma imagem. Então são relacionamentos entre o homem e Deus e os homens. Então os mandamentos, ele trabalha internamente em mim. Então ele trabalha nesses dois sentidos, para cima e para os lados na horizontal. Então esses são os 10 mandamentos. Então vamos aos mandamentos. Então falou Deus todas essas coisas dizendo, eu sou o Senhor teu Deus. Eu. Quem é teu Deus? A quem você serve? A quem você pode dizer, esse é o meu Deus? Deus, quando dá os mandamentos, diz assim, ó, eu sou o Senhor teu Deus. Fui eu que te tirei da terra do Egito, da casa da escravidão. Eu. O Egito, nós também estávamos lá no Egito, não foi só o povo de Israel. Nós também estávamos na escravidão. Então, Deus novamente lembra, eu sou o Senhor teu Deus. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Deus não quer que você tenha outros deuses. Há muitos deuses por aí. Mas só um é Deus. O Deus único, o Deus criador dos céus e da terra. Deus não divide a sua glória com ninguém. Apesar das pessoas, muitos filósofos tentarem dizer que Deus não existe. O livro de Romanos nos diz que a existência de Deus, ela existe como instinto dentro de nós. Está ali no nosso coração, dentro de nós como por instinto. Instinto você não aprende, já nasce com você. Então todo ser humano, ele sabe que Deus existe, porque já está impresso no seu coração a existência dele. O homem é um ser religioso. Você pode encontrar uma tribo em qualquer lugar do mundo que nunca teve contato com ninguém. Você vai ver que aqueles homens buscam a Deus de forma errada, mas dentro da alma deles, do coração, eles sabem da existência de Deus. Como eles não conhecem o Deus verdadeiro, e eles precisam conhecer através do Evangelho, então eles olham para o trovão e diz o Deus do trovão. Eles olham para o mar, o Deus do mar. Olham para o vento, o Deus do vento. Mas eles colocam divindades na força da natureza. Por quê? Porque eles não conhecem o Deus verdadeiro. Existem muitos deuses. A Índia tem mais de 800 milhões de deuses. É Deus que não acaba mais. Então Deus se lembra
que você não terá outro Deus. Mas você pode ter, mas pastor, Deus é só esses deuses de imagens? Não. O teu trabalho pode ser um Deus. O teu carro pode ser um Deus. A tua beleza pode ser um Deus. O teu filho pode ser um Deus. Você idolatra o seu filho. Você idolatra o seu carro, o seu trabalho, a sua casa. Tudo aquilo que você tira a tua adoração para Deus e você coloca em outra coisa, você está formando um Deus. Então Deus diz para você: não tenha outro Deus. Não terás. Segundo mandamento: não farás para ti imagens de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Nem te encurvarás a elas, nem as servirás. A palavra idolatria, ela vem de duas palavras gregas, eidilon e latreia. Eidilon, que significa imagem, e latreia é prostrar-se, adorar. Então, idolatria significa eu me prostrar diante de uma imagem. Deus, Ele não queria que fizesse nenhuma imagem dele. Olha, você não faça imagem de mim. A dificuldade que muitas vezes as pessoas têm de entrar numa igreja evangélica, eles procuram quadros, procuram algo. Muitos templos, pelo mundo afora, sempre tem que ter uma imagem. Precisa visualizar um Deus. Parece que você não visualiza um Deus, Deus não existe. Deus é Espírito. E os que o adoram devem adorar em espírito e em verdade. Nós não precisamos tocar Deus com as mãos e nem com os olhos. Nós temos que tocar Deus com o nosso coração, nossa alma. É lá dentro que nós tocamos a Deus. Através do nosso espírito nós tocamos a Deus. Então o homem sempre quer fazer isto. A Bíblia diz que certo homem, ele cortou uma árvore. Desta árvore, ele fez uma casa, ele pegou um pouco para assar pão, cozinhar, mas a outra parte da árvore, ele pegou e fez a imagem de um Deus. E aí ele se prostrou diante daquele Deus e disse: tu és o meu Deus. Um pedaço de pau, ele fez de um Deus. O apóstolo Paulo, ele diz: o problema não é eu me prostrar diante de uma imagem, diante de um ídolo. Ele diz: o problema é que tem por trás do ídolo, que são cultos a demônios. Então quando eu me prostro diante de um ídolo, eu estou cultuando a demônios. Eu estou tirando Deus. Deus, Ele quer nos poupar disso tudo. Olha o amor de Deus. Eu terei vocês do Egito. Eu os conduzi sobre asas de águia. Eu quero fazer vocês um povo sacerdotal. Eu quero que vocês caminhem por conta própria. Eu quero que vocês sejam felizes. E para vocês serem felizes, vocês não podem ter outros deuses. Para serem felizes, vocês não precisam de imagens. Nem imagem de nenhum animal. Há lugares que eles veneram a vaca. E a vaca é um Deus. Há lugares que fazem estátua de homem. E diz que ele é um santo, eu adoro esse Deus. Então, nada disso nós precisamos. E diz assim: eu sou um Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Nós começamos a ver a diferença entre aqueles que servem a Deus e os que não servem a Deus. Nós começamos a ver as consequências dos pecados dos pais.
A Bíblia diz que os filhos não levam os pecados dos pais. Porém, os pecados dos pais trazem consequências na vida dos filhos. O fato de você estar aqui na igreja hoje, tomada de decisões que você decide em relação a Deus, ela pode mudar gerações e você encontrar a misericórdia de Deus em gerações na tua vida. Nós temos que crer na promessa de Deus na vida dos nossos filhos, netos, bisnetos, tataranetos, todos eles. Tem um livro em inglês, Crisis in Morality, seria crise de moralidade, escrito por Al Sanders. E ele catalogou, ele pesquisou a descendência de duas pessoas. Irmãos, isso aqui é bem interessante. Presta atenção no que eu vou ler aqui agora. Então ele catalogou 567 descendentes de Max Hughes. Ele era um ateu contemporâneo de Jonathan Edwards. Jonathan Edwards foi um teólogo nos Estados Unidos e foi pastor. Fez o mesmo com 1.394 descendentes de Jonathan Edwards. As diferenças são impressionantes. Olha as descendências de Max Hughes. Ele era ateu, viveu uma vida ímpia e casou-se com uma moça ímpia também. Dentre as pessoas que resultaram dessa união, 310 pessoas morreram como indigentes. 150 foram criminosos. 7 se tornaram assassinos. 100 foram alcoólatras. E mais da metade das mulheres se tornaram prostitutas. Esses seus 567 descendentes custaram aos cofres dos Estados Unidos $1.250.000. Só de custo. Então, ele fez uma pesquisa desse homem, lá dos idos de 1700. Então ele pegou e olhou a descendência desse homem. Ele foi atrás, pesquisou. Mas daí ele pesquisou a vida de Jonathan Edwards, que foi um teólogo e foi pastor. Jonathan Edwards viveu na mesma época de Max, mas se casou com uma moça crente. Foi feita uma investigação dos 1.394 descendentes conhecidos de Jonathan Edwards. Agora veja os descendentes de Jonathan Edwards. 15 se tornaram diretores de faculdades. 65 foram professores de nível superior. 3 foram senadores dos Estados Unidos. 30 foram juízes. 100 foram advogados. 60 foram médicos. 75 foram oficiais do Exército e da Marinha Americana. 100 foram missionários e pregadores. 60 desses missionários e pregadores foram de renomes. Um foi vice-presidente dos Estados Unidos. 80 se tornaram funcionários públicos e 295 fizeram o curso superior. Alguns foram governadores de estados americanos e outros foram diplomatas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: quando nós, como pais, ensinamos nossos filhos no caminho que devem andar, os nossos filhos vão ensinar os nossos filhos. Serão homens tementes a Deus, homens que trabalharão, homens que formarão famílias, temerão a Deus. É isso que Deus está dizendo. E eu farei misericórdia em milhares do que me amam e guardam os meus mandamentos. O mandamento é uma carta de amor, não só para mim, para a minha família, para os meus filhos, para todas as descendências. A tua atitude de servir a Deus, ela impacta o mundo espiritual. Ela impacta gerações. O terceiro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Tomar em vão é você usar o nome do Senhor
na trivialidade do dia, você banalizar o nome de Deus, fala o nome de Deus de qualquer forma, é fazer juramento falso, é fazer um voto e não cumprir. O Senhor Jesus nos ensinou na sua oração do Pai Nosso, que nós devíamos o quê? Santificado seja o teu nome. Então nós temos que cuidar quando nós usamos o nome de Jesus, o nome de Deus. Quando nós olhamos para a Bíblia, o nome de Deus era impronunciável. O israelita, ele não pronunciava o nome de Deus. O nome de Deus eram 4 consoantes. O Y, o H, o V e o H. 4 consoantes, não tinha vogais. Para quê? Para que seria impronunciável. Depois nós passamos, aportuguesamos, colocamos Yahvé, colocamos Jeová, mas o judeu, ele não pronunciava o nome de Deus, porque eles entendiam que o nome de Deus era tão santo, que nós não poderíamos pronunciar o nome de Deus. A nossa boca não poderia pronunciar o nome daquele que era santo. E aí Deus diz, olha, vocês não ficam tomando o meu nome em vão. Quando usar o meu nome, usa o meu nome. Mas use o meu nome para a minha glória. Na nossa Bíblia nós vamos encontrar, no lugar do tetragrama, nós vamos encontrar a palavra Senhor em caixa alta, ou vamos encontrar Deus. Mas muitas vezes na Bíblia, o que o judeu falava? Como é que ele chamava Deus? Chamava Deus de Elohim, que significa Deus na sua glória, na sua pluralidade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele chamava Deus de Elion, o Deus Altíssimo. Ele chamava Deus de Adonai, que significa Senhor em hebraico, ou El Shaddai, que é o Senhor Todo-Poderoso. Mas o nome de Deus, ele não pronunciava. Então nós temos que cuidar quando nós falamos o nome de Deus. O 4º mandamento: 6 dias trabalharás e farás toda a obra, mas ao 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não fará nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Quando a palavra de Deus fala que Deus descansou, significa que Deus contemplou a sua obra. Deus começou a contemplar. Olha a carta de amor de Deus, irmãos. Ele diz assim, ó, você tem que trabalhar. Você não pode ser uma pessoa ociosa. Você tem que se conquistar, você tem que trabalhar, você tem que ganhar, você tem que construir família, você tem que ter filhos, você precisa trabalhar. Agora não faça do teu trabalho um Deus, mas Deus nos lembra que nós precisamos descansar. Nós precisamos de um dia para descanso. Perseguiram Jesus por causa do sábado, porque ele fez milagre no sábado. Mas Jesus explicou que ele era o Senhor do sábado, e que o sábado não foi feito por causa do homem. Ele quis dizer que o sábado Deus fez para que o homem descansasse. O homem era muito mais importante que o sábado. Nós não podemos fazer do sábado uma obra salvífica. Se eu não respeitar o sábado, eu perco a salvação. Não, isso não, nós estamos na graça. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. A salvação está em Cristo. A salvação não está no sábado. Mas o que Deus quer trazer para nós nos tempos de hoje? Que nós não somos máquina. Nós não somos máquinas. Nós precisamos descansar a nossa mente.
O nosso corpo precisa descansar. O descansar significa que eu posso trabalhar, mas tem um dia que eu tenho que ter para o descanso, um dia para a leitura da palavra, um dia para orar, um dia para estar na igreja, trazer minha família, um dia para ter um lazer com a minha família. Então, nós precisamos de um dia de descanso. Isso é o amor de Deus, Deus cuidando da tua saúde. Lembre-se que no começo eu falei que os 10 mandamentos, ela é uma carta de amor de Deus. Deus diz, eu não quero que vocês tenham outros deuses. Eu não quero que vocês façam imagem de escultura. Eu não quero que falem meu nome em vão. Mas eu também quero que vocês santifiquem um dia para mim. Um dia de descanso. Quando nós olhamos o Novo Testamento, nós percebemos que é o domingo que mais os cristãos usavam para fazer culto. Jesus ressuscitou no domingo. O domingo era muito forte na igreja primitiva. O que eu entendo hoje? O que nós entendemos hoje? O teu dia de descanso pode ser na segunda, pode ser na terça, pode ser na quarta, pode ser na quinta, não importa. Melhor se for no domingo. Pode ser no sábado também. Mas tenha o seu dia de descanso. Tenha um dia para renovar as suas forças. Porque se você renova as tuas forças, você vai estar melhor para o outro dia, para começar a trabalhar novamente. A mente não vai ficar cansada, desgastada. O teu corpo não vai sentir tanto. É necessário, olha o cuidado de Deus, para que você tenha uma vida feliz. Os 10 mandamentos, eles são para a tua felicidade. O sábado, ele foi criado para o benefício do homem, e não o homem foi criado para o sábado. O sábado pode ser domingo, segunda, mas eu tenho que ter o meu dia de descanso. O dia de descanso é um dia que eu reservo para estar com a minha família. É o dia que eu reservo para ler a palavra com mais cuidado, com mais cuidado. É o dia que eu venho para a casa do Senhor, se tiver culto nesse dia. É o dia que eu posso fazer um culto doméstico com a minha família, que eu posso chamar meus filhos, minhas crianças, e olha pessoal, hoje nós vamos fazer um culto aqui na nossa casa. Pode ser o dia de trivialidade na família, o dia que você assiste televisão, vai ver um filme, come pipoca, o dia que você vai passear, mas tenha esse dia de descanso para você arejar a sua mente. Esses são os 4 primeiros mandamentos, a relação do homem com Deus. O próximo domingo nós vamos ver a segunda parte dos 10 mandamentos. Os outros 6 mandamentos, a relação homem com homem. Mas eu convido você para estar aqui. Deus tem coisas tremendas, tesouros que você nunca imaginaria, que são os 10 mandamentos para você. O que eu quero de você? Ao você sair aqui hoje deste culto, você entenda o seguinte: Deus me ama. E os mandamentos dele não são pesados. Nisso está o seu amor para comigo, para que eu tenha uma vida feliz, uma vida próspera, uma vida abençoada com Deus. Amém? Eu quero chamar aqui os nossos pastores aqui na frente. Nós vamos fazer a nossa Santa Ceia. E os nossos diáconos. Amada igreja, aqui sobre esta mesa, nós temos os elementos da ceia do Senhor.
A palavra do Senhor diz assim, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele tomou o pão, o partiu, deu graças e disse: este é meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, fazei isto também em memória de mim. O Senhor nos traz dois elementos da ceia: o pão, que simboliza o seu corpo, e o vinho, a qual nós usamos suco de uva, que simboliza o seu sangue derramado lá na cruz. E ele diz que este cálice é o novo testamento no meu sangue. Então o Senhor está falando de uma nova aliança, do novo pacto entre Deus e os homens. No Antigo Testamento, quando o homem pecava, ele tinha que pegar um cordeiro, e esse cordeiro era sacrificado no lugar do homem. O homem pegava esse cordeiro, o levava ao sumo sacerdote, aos sacerdotes, e o cordeiro era um substituto que morria no lugar do pecador. No Novo Testamento, nós vemos João Batista identificando a Jesus Cristo e dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A palavra de Deus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Não há o perdão de pecados se não tiver sangue derramado. Só que Deus, Ele próprio reconciliou o mundo através de Jesus Cristo. Irmãos, nisto, além dos mandamentos que nós lemos antes, a qual nós lemos que está o amor de Deus, aqui nós encontramos o amor de Deus sobre esta mesa. Quando você segurar em suas mãos o pão e o vinho, lembre-se: uau, como Deus me ama! Ele deu o que mais amava, que era o seu filho. Irmão, quem é pai, quem é mãe, sabe do amor que tem pelo seu filho. Eu só fui entender isso depois que eu tive filhos. Quando eu ficava doente, quando era criança, a minha mãe vinha lá. Eu fui uma criança muito enfermidades quando era pequeno. Só pela graça que estou aqui mesmo. E a minha mãe dizia assim: filho, se eu pudesse estar no teu lugar, eu estaria. E eu disse assim: mas como que a minha mãe quer estar aqui doente, com febre, com esses problemas? E hoje eu entendo. O pai ou a mãe, ele daria a vida pelo seu filho. Morreria no lugar do filho. Agora, o amor foi tão grande que o pai deu o seu próprio filho. Não existe amor maior do que esse. Não existe. Eu vou pegar aqui um exemplo aqui, o Oscar, que está aqui na minha frente aqui. Ele tem 2 filhos, o Vini e a Júlia. Vamos supor, Oscar, que na frente da tua casa, uma pessoa entrasse dentro de uma residência, fizesse um roubo, estuprasse a dona da casa, matasse as crianças. Aí chegou a polícia, prendeu lá aquele homem, e você, numa história hipotética que não aconteceria, mas só para a gente entender, você chegaria lá e dizer assim: senhor policial, faz o seguinte, eu sei que esse homem não vale nada, mas eu queria que o senhor levasse o meu filho Vini, que eu amo tanto, que eu daria vida por ele, mas eu queria que o senhor levasse o meu filho no lugar desse homem. É o meu filho que vai levar toda a pena e o castigo que esse homem teria que levar. Aí o Vini é levado, é preso, é condenado a 30 anos de prisão. Quando o Vini sair da prisão,
Aquele homem não teria mais culpa nenhuma. Então, quando Cristo foi levado na cruz, Ele tomou as nossas culpas, os nossos pecados. Antes de Jesus ir para a cruz, Ele foi para o monte, para o Jardim das Oliveiras, o Getsemane, que significa lugar de prensa, onde as olivas, elas eram prensadas para fazer o azeite de oliva. Ali o Senhor teve suor com gotas de sangue, e Ele disse para o Pai: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Jesus, a questão não era a dor da cruz, das chicotadas, dos pregos que furaram a sua carne. Não era essa dor, porque muitos homens também já passaram por isso. A dor de Jesus, quando foi para a cruz, é que o cálice, um dos símbolos do cálice na Bíblia, é a ira de Deus. Jesus Cristo, quando Ele abriu os braços na cruz e foi levantado na cruz, Ele tomou o pecado do mundo inteiro. Aquele que nunca pecou se fez pecado por nós. Diz a palavra: aquele que é pendurado numa cruz se torna maldito. Ele se tornou maldição, Ele tomou a maldição de todos nós. Todos os nossos pecados Ele levou sobre os seus ombros. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles formam um Deus. Eles são três pessoas distintas, mas eles formam um Deus. Eles têm a mesma essência, a mesma natureza divina. Eles têm comunhão, eles formam a Trindade Santíssima. Mas quando Jesus foi pendurado numa cruz e levou os nossos pecados, houve uma ruptura, uma separação entre o Pai e o Filho. Jesus se sentiu abandonado na cruz. Por nós, Ele foi abandonado pelo Pai. Ele disse: Pai, por que me abandonaste? Qual pai que abandona o seu filho? Mas o Pai abandonou Jesus, porque o Pai olhou para Jesus e viu o pecado nele, e o pecado, ele traz separação entre o Deus e o homem. Quando o filho pródigo, ele saiu de casa, pediu a sua herança, ele estava dizendo assim: Pai, eu queria que tivesse morrido, mas como tu não morreu, tu me dá a tua herança. E o pai, com seu coração quebrado, vendo o filho querer a herança antes da morte dele, deu a parte dele. E o filho pegou a sua herança, gastou com as prostitutas, gastou em farra, em bebida, e tudo que ele podia, ele consumiu toda a fortuna dele. Aí começou a comer lavagem de porcos, e ele voltou para casa. Diz a palavra que o pai, todos os dias, ele olhava o filho, porque ele viu de longe o filho chegando. Quando ele viu o filho chegando, ele não disse assim para o filho: Filho, tu não vale nada mesmo. Eu sabia que tu viria. Gastasse teu dinheiro com prostituta. Olha o teu estado, meu filho. Não, ele abraçou o filho, ele beijou o filho, mandou trocar as vestes, deu o anel, deu sandália, mandou fazer uma festa, porque o seu filho voltou. Esse é o pai que nós temos, que se alegra com a volta do filho. Mas um pai que teve que abandonar o filho na cruz por um instante, porque ele não suportou vendo o filho amado levando na cruz os nossos pecados. Então, quando você segurar o pão e o vinho, lembre-se que Deus te ama. Você pode dizer: ninguém me ama. Pastor, o senhor está falando do amor de um pai, mas eu nunca tive o amor de um pai. O senhor está falando do amor de uma mãe, mas eu nunca tive o amor de uma mãe. Mas mesmo você não teve o amor de um pai, de uma mãe, mas você tem o amor de Deus. E esse amor de Deus, ele vai invadir teu coração nesta noite. Você vai sentir o amor de Deus, o Espírito Santo enchendo teu coração com alegria.
no GP desta semana que nós fomos, eu e a minha esposa, e nós estamos fazendo o jejum de Daniel, e uma das coisas do jejum de Daniel fala sobre o perdão. No jejum, perdoe quem você tem que para perdoar, restaure, restitui. E o irmão deu um exemplo numa santa ceia. Ele estava há mais de 1 ano sem falar com a sua mãe. Problemas de negócios, né? Envolveu dinheiro, envolveu algumas coisas ali. Mais de 1 ano. E ele tomou a ceia e escutou eu falar sobre perdoar, sobre perdão. Perdoar não é uma questão de sentimento. Perdoar não é eu sentir que eu tenho que perdoar. Perdoar é uma atitude. Eu vou lá e perdoo. Depois Deus vai fazer, vai ministrar em meu coração. O amor de Deus vai ministrar em meu coração e eu vou ser liberto. Porque quando eu não perdoo, eu fico retendo o pecado dentro de mim. Eu fico acorrentado com a pessoa. E ele entendeu, eu estou acorrentado. Eu tenho que quebrar isso. Então, perdoar não é uma questão de sentimento, é uma questão de decisão. Esse irmão, então, tomou a ceia no domingo. No outro dia, posteriormente, a mãe não mora aqui em Joinville, foi nessa cidade que a mãe morava, chegou na frente do prédio, a mãe dele viu ele chegando, a mãe dele saiu, desceu do prédio, ele estava ali na calçada, ainda dentro do carro, querendo tomar ainda a decisão, a mãe dele se ajoelhou na calçada, chorando, porque o seu filho voltou. Os dois se abraçaram e se perdoaram ali na calçada, ajoelhados. Isso é perdoar, irmãos. Talvez uma das áreas mais difíceis da nossa vida é o perdão. A oração do Pai Nosso que nós pregamos há 3 domingos atrás, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Hoje você vai pedir perdão para Deus, e Deus vai te perdoar, mas Deus quer que você também perdoe aqueles que têm ofendido vocês. Ah, pastor, mas eu não quero andar com essa pessoa. Não precisa caminhar, não precisa andar. Agora, se é pai, se é mãe, sim, né? Mas eu digo, mas se é outra pessoa que fez um mal para você, perdoa. Não precisa estar caminhando com a pessoa, falando com a pessoa, vai lá e perdoa, e Deus encerra esse assunto na tua vida. Porque enquanto você pensar em tal assunto, e isso te machuca, isso te traz mais lembranças, te entristece, é porque você não está liberto ainda. Você precisa perdoar. Você precisa se libertar disso para seguir a sua vida, porque Deus te ama. Amém?